Amém, irmãos? Hebreus capítulo 13, versículo 8. Diz o texto assim, ó. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Amém? Jesus Cristo, o mesmo ontem, o mesmo hoje e vai ser para sempre. Olha só, por que eu estou lendo essa palavra aqui hoje, nessa noite aqui? Porque se nós formos analisar, muitas coisas têm mudado nesse mundo, muitas coisas mudam a cada dia. Tudo muda. Se você olhar 10 anos atrás, você vai ver que muitas coisas evoluíram, mudou muitas coisas, né? As pessoas, o comportamento das pessoas mudaram muito, né? Hoje você vê muitas coisas acontecendo nesse mundo aí que não era muito comum de acontecer tipo há 10, 15 anos atrás. Então mudou muitas coisas, né? E cada ano que passa muda a cada ano que passa vai mudando radicalmente mais. Então veja bem, então tudo está mudando, até se a gente for observar, até a natureza, né? A gente vê uma mudança, né? Olha bem, nós temos no mês de novembro, né? O frio que está aí, né? Então muitas coisas mudaram. Agora, esse texto que nós temos lendo aqui, fala que Jesus Cristo, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então o único que não mudou, nós mudamos, né? Porque antes nós não éramos de Jesus, agora nós somos de Jesus, amém? Então o único que não muda, que não oscila é o Senhor Jesus Cristo. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Eu estava lendo, irmãos, ali hoje no Novo Testamento, sobre os milagres que Jesus fez na época, né? Muitos milagres tem ali que Jesus fez. Jesus é um homem muito, ele mostrou muito para nós que realmente ele tinha poder e tem poder até hoje para fazer milagres, para fazer maravilhas. Então eu estava observando os milagres ali que Jesus fazia. Hoje, se nós colocarmos a nossa fé em ação, os mesmos milagres acontecem, porque ele é o mesmo. Ele não muda, ele não oscila, né? A Bíblia fala que Deus, ele não oscila, ele não muda. Da mesma forma que ele fazia os milagres lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento, ele continua fazendo. Porque lá no Antigo Testamento, né, você não vê falar a palavra Jesus, né? Pode ver, se você pegar o Antigo Testamento, você não vê, a não ser o Isaías fala ali, né? Quando ele fala fala sobre a vinda do seu Jesus. Mas normalmente no Antigo Testamento não se fala em Jesus. Mas quando diz ali, veio a palavra, fulano de tal, está falando de Jesus. Porque Jesus é o verbo que se fez carne. Então ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será para sempre. Então os mesmos milagres que nós vimos no Novo Testamento acontecem hoje. Basta nós acreditarmos, basta nós crermos. Amém, irmãos? Estava meditando hoje à tarde aqui. O que é nós ter fé? Nós ter fé é acreditar que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu. É acreditar que as promessas dele, né, se nós colocarmos a nossa fé em ação, é possível realmente todos os milagres que Ele prometeu ali acontecer na nossa vida. Fé é certeza que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu. Amém, irmãos? Então, só o conhecimento, tem pessoas que conhecem muito a palavra, né, do começo ao fim, mas não acreditam que hoje aqueles milagres que Jesus fez, se nós crermos, vai acontecer da mesma forma. Então Jesus não mudou, ele é o mesmo. Então nós vimos outro dia aqui, né, que o que Deus espera do ser humano aqui nessa terra? Que o ser humano use a sua fé. Ele espera que eu use a minha fé, que eu me disponha a usar a minha fé a cada dia. Ele espera que você, quando vem os desafios, vem as dificuldades, vem os problemas que vêm para todo mundo, ele quer que você use a sua fé. Porque problemas não é resolvido sem fé, né? Principalmente problemas espirituais. Tem que ter a fé em ação lá, buscando a Deus, jejuando para que Deus possa se manifestar. Então tudo acontece, o manifestar de Deus aqui nessa terra acontece pelo quê? Pela nossa fé. Então muitas pessoas às vezes estão frustradas com Deus, mas não colocam a fé em ação. Aí não vai acontecer nada. Sem fé, ninguém consegue agradar a Deus. Sem a fé não se agrada a Deus. Amém, irmãos? Então, eu estava
Uma das passagens bíblicas, irmãos, que me chama muita atenção, sempre me chamou a atenção e eu comento aqui seguido, um dos milagres que me chama muita atenção é aquele milagre do cego de Jericó. Aquele milagre ali me chama muita atenção porque é uma cena bem interessante que está sempre viva na minha mente e no meu coração. Em seguida eu falo aqui, né? Porque, na verdade, o Senhor Jesus continuava sendo o mesmo, né? E ele passou na frente desse camarada chamado Bartimeu, o cego Bartimeu. Jesus passou na frente dele. Se você leu, depois nós vamos, eu não sei se eu anotei ali, depois nós vamos ler, acho que eu não anotei ali. Mas Jesus passou na frente do cego Bartimeu. E veja bem, o homem tinha um problema, ele não conseguia ver. E Jesus passou de largo. O que fez com que aquele homem viesse a voltar a enxergar? Se você observar o texto ali, foi a fé dele. Ele começou a clamar a Jesus, ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. Significa, eu estou sofrendo, eu estou precisando de um mover teu na minha vida, então eu clamo a ti para que o Senhor venha agir na minha vida. Então, se você observar aquela passagem e tantas outras, que eu separei algumas aqui, tantas outras passagens bíblicas ali, eram pessoas que tinham problemas e que através da fé delas foram resolvidas. Os problemas são resolvidos através da fé. Assim como Bartimeu clamou, né, a Bíblia fala que Jesus voltou, ele começou a gritar, Jesus, e cada vez gritava mais, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E fala que Jesus voltou e fez um milagre na vida daquele homem. Então, se nós pegar esse texto, né, esse texto ali, você vai ver que o diferencial naquela situação ali foi ele usar a fé dele, senão ele ia morrer cego se ele não usa a fé dele. E às vezes a gente vai morrer com um problema se a gente não usar a nossa fé. Se o homem não usa a fé, ele ia morrer com o problema dele. O que fez a diferença foi a fé dele. Assim é comigo e com você. Jesus nos chamou, como falei outro dia, para nós viver de fé em fé. Jesus nos chamou para andar de fé em fé. Então, da mesma forma que, se você pegar aqui na Bíblia, muitos milagres, tinha uma mulher que sofria há 12 anos de uma hemorragia. Está registrado na palavra aqui. Ela sofria há 12 anos. E aquele problema foi resolvido quando ela decidiu buscar o socorro do Senhor Jesus. E fala que Jesus curou ela. Nós temos várias passagens aqui, né, no Novo Testamento, que fala, se você observar, fala de um camarada que ele tinha um problema e eles levaram ele na presença do Senhor Jesus, um paralítico. E fala que quando eles chegaram lá onde Jesus estava, fala que tinha muita gente, né, fala que tinha muitas pessoas lá onde Jesus estava orando pelas pessoas, e fala que eles usaram a fé deles e ergueram, agora não me pergunta como, né? Pegaram esse camarada e ergueram por cima do telhado, tiraram o telhado, olha só que fé esse camarada tinha. Subiram em cima, tiraram o telhado e largaram o paralítico na frente de Jesus. Então eles não desistiram na primeira, eles foram buscar o socorro de Jesus. Aparentemente não tinha como, mas eles perseveraram e subiram. Não, hoje nós temos que largar esse camarada aqui na presença do Senhor Jesus. Nós queremos ver esse camarada curado. E fala que eles abriram o telhado, né? Talvez na época não existia esse forro que nós temos aqui hoje, e largaram o camarada lá na frente do Senhor Jesus, e fala que o Senhor Jesus fez um milagre grande na vida daquele homem. Então, pode pegar todos os milagres aqui da Bíblia, né? Foram todos através do quê? Através da fé. Claro, com exceção do caso lá do nosso amigo Lázaro, que morreu. Lázaro não tinha fé, mas alguém chamou ele para orar por Lázaro. Alguém usou a fé lá, né? Vai lá que o teu amigo está doente. Fala que Jesus foi lá, quando chegou lá o homem já estava morto. Mas Deus honrou a fé daquele homem, né, que foi lá chamar ele, e fala o texto ali que Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias que já estava morto. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, olha só, ontem ele fez o quê? Fez com que um homem que estava morto há 4 dias ressuscitasse. Olha só isso aqui, irmãos. O homem estava morto há 4 dias e Jesus ressuscitou o homem lá. Então, ele é o mesmo poder hoje está à disposição da igreja quando nós colocamos a nossa fé em ação. Então, não há problemas, não há situações que não podem ser revertidas através
da fé em Jesus Cristo. O cego, né? O homem era cego, é um milagre grande. Né? A gente lendo aqui, comentando, parece uma coisa tão simples, mas não é. Alguém que não enxergava. Raciocina, fecha os teus olhos um pouquinho e vê. Alguém que não enxergava, não tinha como ver nada. Pedindo esmola, com certeza, não tinha como trabalhar. Era um problemão na vida daquele homem. E Jesus reverteu aquele problema em bênção, quando ele resolveu o quê? Usar a fé. Então hoje o sofrimento, as dificuldades que vêm, né, elas podem ser resolvidas através da fé. E se nós não usarmos a fé, né, nós vamos morrer com o problema e Deus continua sendo Deus e nós continuamos com o problema. Então a fé é que vai mudar tudo. Amém, irmãos? A fé, a perseverança na fé é que vai mudar. Os nossos problemas vão ser revertidos através da fé. Amém? Eu sempre